Reflexão bíblica. Evangelho de Lucas. Capítulo 23. Lucas 23. A Via Dolorosa. Em Lucas 23, veremos que o Salvador será julgado perante Pôncio Pilatos e Herodes Antipas. Esses homens não achavam que o Salvador fosse culpado dos crimes de que os judeus o acusavam, mas Pilatos o entregará para ser crucificado. Jesus perdoará os soldados romanos que o crucificarão e falará com um ladrão, que também estava sendo crucificado. Após a morte de Jesus, José de Arimateia colocará seu corpo em uma tumba. Contexto histórico. No último capítulo, vimos que muitos questionam a autoridade e que os religiosos o fazem de forma muito mais enérgica. Eles procuram de qualquer modo incriminar, até através de espionagem. Jesus lhes conta uma parábola sobre o senhor de uma vinha, e os lavradores maus, seus servos e seu filho, e que fará justiça. Indagado sobre os tributos e impostos, ele mostra toda a sua sabedoria calando seus questionadores. Ele é o mestre dos mestres. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Lucas 23. Versículos 1 ao 31. E, levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. E eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Então, disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma neste homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo ensinando por toda a Judéia, começando pela Galiléia até este lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galiléia, ele perguntou se aquele homem era um galileu. E, assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então, o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali, e o acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante, e enviou-o novamente a Pilatos. E, no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando perante vós, não achei neste homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes, pois eu lhe enviei novamente, por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. Porque era-lhe necessário soltar-lhes um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: fora daqui com este homem, e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade, e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus. Mas eles gritavam, dizendo: crucifica-o! Crucifica-o! E ele lhes disse pela terceira vez: por quê? Que mal ele fez? Não achei nele culpa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiam em alta voz, requerendo para que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e as dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu sentença, que deveria ser como eles exigiam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. E, enquanto conduziam, eles pegaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus.
E seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que virão dias em que dirão: abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então, eles começaram a dizer para os montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cubram-nos. Pois se eles fazem estas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? Versículo 1. Pilatos. Sobre Pôncio Pilatos, ver nota em Lucas 3 verso 1. Normalmente Pilatos ficava em Cesareia Marítima, mas durante as festas judaicas ele ia a Jerusalém para ficar de olho nas coisas. Como Jesus foi crucificado junto com 2 criminosos, versos 32 e 33, sentença que só poderia ser dada pelos romanos, parece que antes mesmo do veredito de Jesus algumas execuções já tinham sido agendadas. Portanto, Pilatos foi a Jerusalém com a intenção de executar criminosos, mas saiu dela executando um homem inocente. Versículos 2 e 4. As acusações contra Jesus. As 3 acusações que os judeus trouxeram contra Jesus na presença de Pilatos eram forjadas. É verdade que grandes multidões se aglomeravam para ouvir Jesus falar, mas seus ensinamentos não tinham o objetivo de subverter Israel. A alegação de que ele proíbe dar o tributo a César era uma mentira descarada, ver nota em Lucas 20 versos 22 ao 26. Mesmo sendo Cristo, Jesus teve o cuidado de não aparentar querer derrubar o Império Romano ou subir ao trono como rei de Israel. Sem dúvida Pilatos já havia ouvido falar de Jesus, e logo entendeu por que o Sinédrio estava com tanta pressa de julgá-lo. Versículos 5 ao 7. Pilatos manda Jesus para Herodes. Ao ouvir que Jesus era da Galileia, Pilatos encontrou uma maneira conveniente de se escusar da caça do Sinédrio. Ele transferiu Jesus para sua própria jurisdição, a de Herodes Antipas, governador da Galileia, ver nota em Lucas 3 verso 1. Assim como Pilatos, Herodes também estava em Jerusalém para a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Versículos 8 ao 11. Herodes. Algum tempo atrás, Herodes Antipas estava ansioso para ver Jesus, Lucas 9 versos 7 ao 9, e os fariseus disseram a Jesus que ele queria matá-lo, Lucas 13 verso 31. O silêncio de Jesus diante de Herodes talvez tenha sido para cumprir a profecia de Isaías 53 versos 7 e 8. Apesar das graves acusações do Sinédrio, Herodes Antipas simplesmente se divertiu às custas de Jesus e o mandou novamente a Pilatos para o veredito final. Herodes vestiu Jesus com uma roupa deslumbrante para ridicularizá-lo como falso rei e irritar o Sinédrio, que havia acusado Jesus de alegar ser rei, ver nota em versos 2 ao 4. Versículos 12 ao 15. Pilatos e Herodes se reconciliam. Herodes Antipas e Pôncio Pilatos ficaram amigos porque ambos deram o mesmo parecer sobre Jesus. Não achei neste homem nenhuma culpa. Versos 14 e 15. Ao que parece, eles também partilhavam a mesma opinião desfavorável acerca do Sinédrio judaico, que estava atrás de uma sentença de morte para Jesus. Versículos 16 ao 19. A multidão escolhe Barrabás. Para aplacar o Sinédrio, Pilatos se dispôs a açoitar severamente Jesus e libertá-lo. Era seu costume libertar um prisioneiro em comemoração à Páscoa, João 18 versos 39. Em vez de Jesus, no entanto, a multidão exigiu que fosse libertado um criminoso perigoso, de nome Barrabás. Versículos 20 ao 25. Crucifica-o. Não encontrando justificativa para a pena de morte, Pilatos tentou libertar Jesus mais 2 vezes. Contudo, sua voz foi continuamente abafada por um coro de crucifica-o. Então, cedendo à exigência da multidão, Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus para ser executado. Versículo 26.
Um homem o ajuda a levar a cruz. Simão de Cirene estava fora de Jerusalém e vinha do campo todos os dias da festa dos pães ázimo, a fim de adorar. Após ter sido açoitado, Jesus não estava mais em condições de carregar a cruz. Lucas 22 verso 63, então a puseram nas costas de Simão. É possível que Simão fizesse parte da sinagoga dos judeus de Cirene, mencionada em Atos 6 verso 9. Marcos 15 verso 21 cita os nomes dos filhos de Simão, talvez Romanos 16 verso 13 se refira a um deles. Versículos 27 ao 31. Filhas de Jerusalém. Jesus disse às multidões que se lamentavam por causa de sua crucificação injusta que elas deveriam chorar por suas próprias famílias, por causa da futura destruição de Jerusalém. Em tempos terríveis como esse, seria melhor nem ter filhos. Em seguida, Jesus citou Oséias 10 verso 8, onde é dito que as pessoas pedirão às colinas que as escondam do massacre da guerra. A declaração proverbial do verso 31 quer dizer que se as coisas estão tão mal para um homem inocente em tempos de paz, com a árvore verde, quanto mais em tempos de guerra para aqueles que merecem o juízo, o que se fará no seco? Versículos 32 ao 56. E havia também outros dois, que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E, quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, e outro à esquerda. Então, disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo, ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele, e oferecendo-lhe vinagre. E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição, escrita acima dele em letras de grego, e latim, e hebraico, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo, tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos, mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, verdadeiramente eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E Jesus gritando em alta voz, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E, tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo, certamente este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. E todos os seus conhecidos, e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles. Ele era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos, e implorou pelo corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho, e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e ia começar o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia o seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E elas retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram, conforme o mandamento. Versículos 32 e 33. Os dois malfeitores.
O fato de Jesus ter sido executado entre dois malfeitores cumpriu a profecia de Isaías 53 verso 12, bem como as palavras do próprio Jesus em Lucas 22 verso 37. O lugar onde Jesus foi crucificado se chamava Calvário, em aramaico Gólgota e em latim Calvário. Versículo 34. Jesus intercede pelos inimigos. Jesus perdoou seus executores porque agiram sem saber quem ele realmente era. Alguns manuscritos primitivos não incluem a primeira parte deste versículo. A expressão, repartindo as suas vestes, lançaram a sorte, cumpriu o texto de Salmo 22 verso 18. Versículos 35 ao 39. Tu não és o Cristo? 4 grupos diferentes, o povo em geral, os governantes, os soldados e um dos malfeitores crucificados, zombaram de Jesus e o desafiaram a salvar a si mesmo. Nenhum deles cria que Jesus era o Cristo, o Rei dos Judeus, apesar da inscrição oficial pregada na cruz acima de sua cabeça acusá-lo de se declarar o Rei dos Judeus. Versículos 40 ao 43. Hoje mesmo, em meio a esse espetáculo de incredulidade e zombaria, o outro criminoso percebeu a diferença entre sua culpa e a inocência de Jesus. Este homem nada fez de errado. Ele também se deu conta de que Jesus era o Cristo e lhe pediu para participar de seu reino vindouro. Jesus lhe assegurou que, depois da morte, ele estaria entre os ressuscitados para a vida eterna quando da segunda vinda de Cristo. Versículos 44 ao 45. O véu do templo se rasga. As 3 horas de escuridão ao meio-dia, da hora sexta até a hora nona, foram um sinal do juízo de Deus contra o pecado. Jesus se fez pecado na cruz, e contra os pecadores que injustamente executaram o Filho de Deus. Mateus 27 verso 51 explica que o véu do templo, que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, se rasgou por causa de um grande terremoto. O véu rasgado simboliza o livre acesso a Deus que a morte de Cristo possibilitou. Versículo 46. Entregou o Espírito. Expressando fé em Deus ao recitar Salmo 31 verso 5, Jesus se deu ao Espírito. Ele foi posto na cruz por volta das 9 horas da manhã, Marcos 15 verso 25, e morreu apenas 6 horas depois, um tempo excepcionalmente curto. Às vezes os crucificados ficavam ali 2 ou 3 dias antes de morrer. Versículo 47. A confissão do centurião. Comparado aos relatos paralelos, Lucas silenciou a confissão do centurião. Aqui o centurião simplesmente observou que Jesus era realmente justo, e não um criminoso, de forma alguma, ao passo que Mateus 27 verso 54 diz que o centurião reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Versículos 48 e 49. As mulheres permaneceram batendo no peito. Era um sinal de tristeza, mas em Lucas 18 verso 13 parece indicar contrição diante do Senhor. É importante notar que as mulheres discípulas de Jesus desde a Galileia, que generosamente sustentaram financeiramente seu ministério, ver nota em Lucas 8 versos 1 ao 3, são destacadas entre os que observavam Jesus morrer na cruz. Elas ficaram com ele mesmo quando os discípulos homens o abandonaram. Versículos 50 ao 53. O corpo de Jesus. Apesar de ser um conselheiro, Sinédrio, José de Arimateia não concordou com a decisão de executar Jesus. Ele era um homem bom e justo e também era discípulo secreto de Jesus, João 19 verso 38. Em vez de ser posto em uma vala comum reservada para criminosos, Jesus foi posto no sepulcro do rico José. Isso cumpriu a profecia de Isaías 53 verso 9. Mateus, Lucas 27 versos 65 e 66, afirma que foram postos soldados para guardar o sepulcro de Jesus e que a pedra rolada para fechar a entrada do sepulcro foi selada com o selo de autoridade romana. Versículos 54 ao 56. O sepulcro. O dia da preparação, do pôr do sol da quinta-feira ao pôr do sol da sexta-feira,
Era o dia antes do Shabat, no qual se faziam os preparativos para ele. José de Arimateia e Nicodemos fizeram muito em preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, João 19 versos 39 e 40, mas as discípulas da Galileia queriam terminar essa tarefa, prepararam especiarias e ungüentos. Elas, no entanto, tinham que esperar o Shabat passar para poderem pôr seu plano em prática. 5 importantes lições que podemos aprender em Lucas 23. Jesus como exemplo de perdão. Apesar de ser injustamente condenado à morte, Jesus demonstra um exemplo supremo de perdão ao orar por aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23 verso 34. Essa atitude nos ensina a importância do perdão, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A crucificação e o sacrifício de Jesus. O relato da crucificação de Jesus nos lembra do imenso sacrifício que ele fez por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso nos leva a refletir sobre o grande amor de Deus por nós e a valorizar o sacrifício de Cristo como a base de nossa salvação. O arrependimento do criminoso na cruz. Um dos criminosos crucificados ao lado de Jesus expressa arrependimento e fé, reconhecendo a justiça de sua punição e pedindo a Jesus que se lembre dele quando entrar em seu reino. Isso nos lembra que nunca é tarde demais para nos arrependermos e buscarmos a graça de Deus, independentemente de nossas circunstâncias. O lamento de Jesus por Jerusalém. Antes de sua morte, Jesus lamenta sobre Jerusalém, expressando sua tristeza pela rejeição e incredulidade do povo em relação a ele. Isso nos lembra da importância da fé e da receptividade ao Evangelho, e nos desafia a não endurecer nossos corações diante da mensagem de salvação. O testemunho de José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio, demonstram coragem ao se posicionarem a favor de Jesus, mesmo após sua morte. Eles providenciam um túmulo para o corpo de Jesus, mostrando que a fé pode transcender as barreiras sociais e políticas. Isso nos encoraja a sermos corajosos em nossa fé, independentemente das pressões externas. Conclusão. Concluindo, este capítulo relata toda a via dolorosa pela qual Jesus passou. Sua prova de amor é evidente, em cada passo ao propósito que o fizera soar sangue, dias antes, o mais alto nível de estresse e ansiedade que o ser humano pode chegar, mas mesmo nesse momento ele fortalece a sua disposição em cumprir não a sua vontade, que não era aquele fardo, mas a vontade do Pai. Jesus diz 7 frases na cruz, cada uma com um significado. Ele perdoa seus inimigos. Ele se compadece dos que o seguiam. Ele vê ali, naquele momento, a consumação de uma obra de salvação que ele topou por amor. Satanás nesse momento tem a impressão de ter vencido, de ter matado o Filho do Deus vivo, mas algo está para acontecer, sobre o sacrifício perfeito, a morte não tem poder. Satanás ficará sem as chaves de casa. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.